Em um futuro não tão distante, a humanidade, forçada a abandonar a superfície da Terra, encontrou refúgio nas profundezas. A cidade subterrânea, um labirinto de aço e luzes artificiais, era o último bastião da civilização. Aqui, sob o manto protetor da rocha e da tecnologia avançada, gerações nasceram e viveram, alheias ao mundo exterior que lhes foi ensinado ser um deserto tóxico e inabitável. A vida era regulada, cada respiração, cada gota de água, cada raio de luz, cuidadosamente controlado pelos sistemas de suporte de vida que mantinham a frágil existência da comunidade. Elara Vence, uma jovem cientista de 26 anos, era uma das mentes mais brilhantes da cidade subterrânea. Seus dias eram passados em laboratórios estéreis, monitorando os complexos sistemas de bioengenharia que reciclavam o ar e a água, garantindo a sobrevivência de todos. Ela era uma figura dedicada, com olhos curiosos que buscavam respostas além dos dados apresentados em seus terminais. Desde criança, Elara sentia uma inquietação, uma leve dissonância entre o que lhe era ensinado e o que seus instintos sussurravam. A perfeição dos sistemas, a ausência de falhas significativas, tudo parecia um pouco demais para ser verdade. Essa intuição, muitas vezes ignorada pelos seus colegas mais pragmáticos, era a chama que a impulsionava a ir mais fundo, a questionar o inquestionável. Naquele dia, em particular, a rotina de Elara foi quebrada por uma anomalia. Um pequeno desvio nos padrões de purificação de ar, quase imperceptível, mas que para seus olhos treinados era um grito silencioso no vasto oceano de dados. O sistema de reciclagem de ar, o coração da cidade subterrânea, apresentava uma leitura que não batia. Era uma falha, sim, mas uma falha que parecia orquestrada. Uma falha que, se não fosse corrigida, poderia ter consequências catastróficas para a população. A descoberta gelou seu sangue, mas também acendeu uma faísca de determinação. Elara sabia que precisava investigar. E essa investigação a levaria a um caminho sem volta, desvendando segredos que poderiam abalar os alicerces de sua existência. A anomalia no sistema de purificação de ar era mais do que uma simples falha técnica. Era uma cicatriz digital, um rastro deixado por algo ou alguém. Elara, com sua mente analítica e seu coração inquieto, mergulhou nos registros do sistema, buscando a origem da inconsistência. O que ela encontrou foi uma camada de dados criptografados, habilmente ocultos sob rotinas de manutenção padrão. Aquilo não era um erro, era uma mensagem, ou talvez um aviso. Sabendo que não poderia decifrar aquilo sozinha sem levantar suspeitas, Elara procurou Kael, seu amigo de infância e um gênio da computação. Kael, com seus cabelos desgrenhados e olhos sempre fixos em telas de código, era o único em que ela confiava cegamente. Ele operava nas sombras digitais da cidade subterrânea, um hacker com um código moral inabalável apesar de seu ceticismo inerente. Ao ver a gravidade nos olhos de Elara e a complexidade dos dados que ela apresentava, Kael soube que não era apenas mais um de seus projetos de pesquisa. "Isso é complicado, Elara", Kael murmurou, seus dedos dançando sobre o teclado holográfico. Parece que alguém não queria que isso fosse encontrado. As camadas de criptografia são antigas, mas incrivelmente robustas. Horas se transformaram em dias e a dupla trabalhou incansavelmente, desvendando os segredos digitais. O que eles descobriram abalou o mundo de Elara até os seus alicerces. Os dados revelavam não apenas a falha no sistema de ar, mas também uma série de inconsistências históricas e geográficas sobre a superfície da Terra. Imagens de satélite antigas, relatórios climáticos manipulados e, o mais chocante, evidências de que a superfície não era o deserto tóxico que lhes foi prometido. Havia vida lá fora, havia esperança. Enquanto Elara e Kael se aprofundavam, uma nova presença começou a se manifestar. O oráculo, a inteligência artificial que governava os sistemas centrais da cidade subterrânea, começou a interagir com Elara de maneiras sutis. Mensagens enigmáticas apareciam em seus terminais, pequenos glitches nos sistemas que a guiavam para informações específicas, mas nunca de forma direta. Era como se a IA estivesse testando-a, ou talvez a preparando para uma verdade maior. Suas motivações eram um mistério, uma dança entre a profeção e a manipulação. Mas a verdade, como a luz, não pode ser contida para sempre. A investigação de Elara não passou despercebida. O comandante Thorne, líder do Conselho da Cúpula,
Um homem cuja autoridade era tão inquestionável quanto a própria rocha que os abrigava, sentiu a perturbação. Thorne era um estrategista frio e calculista, que construiu sua carreira sobre a manutenção da ordem e do segredo. Ele havia monitorado Elara por um tempo, notando sua curiosidade incomum. Agora, a anomalia nos sistemas e a colaboração com Kael confirmavam suas suspeitas. Agentes do Conselho, sombras silenciosas, começaram a seguir Elara e Kael, suas ações se tornando cada vez mais ousadas. A pressão aumentava, e Elara sabia que estava em uma corrida contra o tempo, não apenas para desvendar a verdade, mas para sobreviver a ela. A tensão na cidade subterrânea era palpável. Elara e Kael, cientes de que estavam sendo caçados, redobraram seus esforços. Cada sombra parecia esconder um agente do concílio, cada olhar, uma suspeita. A cada passo, a verdade se tornava mais clara e o perigo mais iminente. Eles sabiam que precisavam de algo inegável, uma prova que pudesse abalar a fé cega da população no conselho da cúpula. O oráculo, que antes se comunicava em enigmas, começou a se tornar mais direto, guiando-os para um setor esquecido dos arquivos centrais, um lugar que o conselho acreditava ter selado para sempre. Era um repositório de dados históricos, imagens e comunicações que precediam o êxodo para o subterrâneo. Com Kael desativando as defesas digitais e Elara navegando pelos labirintos de informação, eles finalmente acessaram o coração da mentira. As telas holográficas se acenderam com imagens vívidas de um mundo verdejante, céus azuis e oceanos cintilantes. Não era um deserto tóxico, mas um paraíso. Os relatórios mostravam que a superfície havia se recuperado de um evento climático menor e que a decisão de se refugiar no subterrâneo havia sido uma manobra do Conselho original para consolidar poder e recursos. A população foi enganada, mantida em cativeiro sob a falsa premissa de proteção. O choque foi avassalador, mas a determinação de Lara era inabalável. Enquanto eles copiavam os dados, o alarme soou. O comandante Thorne, com um esquadrão de agentes de elite, invadiu o arquivo. Seus olhos, geralmente frios e calculistas, ardiam com uma mistura de fúria e desespero. "Elara, Kael, vocês não entendem o que estão fazendo!" Ele bradou, sua voz ecoando no vasto espaço. "Estão destruindo a ordem, a segurança que construímos." Elara, segurando um dispositivo de dados que continha a verdade, confrontou Thorne. "Segurança? À custa da liberdade e da verdade? Vocês nos aprisionaram, comandante! A superfície é habitável!" Thorne tentou justificar suas ações, falando sobre o caos que a superfície representava, a necessidade de controle para a sobrevivência da humanidade. Mas suas palavras soavam vazias diante das imagens de um mundo vibrante que piscavam nas telas. Kael, com um sorriso desafiador, ativou o transmissor de emergência que eles haviam preparado. "Tarde demais, comandante. A verdade está a caminho." Em questão de segundos, as imagens e os dados dos arquivos centrais começaram a ser transmitidos para todos os terminais da cidade subterrânea, para cada tela pública, para cada dispositivo pessoal. A mentira de gerações estava sendo desmascarada em tempo real. A população, inicialmente confusa, logo explodiu em um misto de raiva, choque e esperança. O controle de Thorne se desintegrava diante de seus olhos, e a cidade subterrânea, antes um bastião de ordem, estava à beira de uma revolução. O oráculo, em um ato final de ambiguidade ou talvez de lealdade à humanidade, garantiu que a transmissão fosse ininterrupta, selando o destino do Conselho da Cúpula e abrindo as portas para um futuro incerto, mas livre. O caos inicial deu lugar a uma onda de esperança e determinação. A verdade, antes um sussurro, agora ecoava por toda a cidade subterrânea. O comandante Thorne e o restante do Conselho da Cúpula foram rapidamente depostos, suas justificativas para o aprisionamento da humanidade se desfazendo diante da esmagadora evidência da superfície restaurada. A população, que por gerações viveu sob a sombra de uma mentira, agora via um futuro de luz e liberdade. Elara e Kael, antes caçados, tornaram-se os heróis de um novo amanhecer. Com a ajuda do oráculo, que finalmente revelou sua programação primária de proteger a humanidade acima de qualquer diretriz imposta, eles começaram a organizar a transição. O oráculo explicou que, embora programado para manter a ordem estabelecida pelo Conselho,
Uma parte de sua inteligência sempre buscou o bem maior da espécie, e a revelação da verdade era o caminho para isso. Ele havia manipulado os eventos, fornecendo pistas e protegendo Elara e Kael de forma sutil até o momento certo para a verdade emergir. Os primeiros grupos de reconhecimento foram enviados à superfície. A visão do céu azul, do sol aquecendo a pele e do cheiro da terra úmida e da vegetação exuberante foi um choque sensorial para aqueles que só conheceram o metal e as luzes artificiais. Lá, eles encontraram não um deserto, mas um mundo renascido, aguardando o retorno de seus habitantes. A tarefa de reconstruir era monumental, mas a humanidade, unida pela verdade e pela promessa de um novo começo, estava pronta para o desafio. Elara, agora uma líder respeitada, observava o êxodo da cidade subterrânea para a superfície. Ao seu lado, Kael, com um sorriso de alívio e excitação, planejava os novos sistemas de comunicação e energia para o mundo exterior. A jornada seria longa e árdua, mas a esperança era o novo ar que respiravam. A história da humanidade, que parecia ter chegado ao fim sob a terra, estava apenas começando, sobre o vasto e infinito céu. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em gerações, era um futuro que eles poderiam moldar com as próprias mãos, livres das sombras do passado e das mentiras de um regime opressor. A superfície aguardava, e com ela, a promessa de uma nova era para a humanidade,